Pessoal, boa tarde a todos de novo. Eu vou fechar os microfones de vocês aqui, tá? Quem quiser falar, pode abrir o microfone de novo ou pode falar aqui no chat, tem uma opção de chat, que eu abro o microfone de vocês, se vocês não conseguirem abrir sozinhos, e vocês podem interagir a qualquer momento, tá? É só mesmo avisar a gente e eu libero, não tem problema nenhum. A gente está aqui para interagir, para tirar dúvida, para bater papo mesmo. A ideia é que quanto mais interação, melhor. Então, sintam-se à vontade para, quando quiserem fazer uma observação, tirar alguma dúvida, fiquem à vontade para fazer. Tá? E vamos começar agora, então. Bom, você quer apresentar? Eu me apresento? Como é que... Não, meu amigo, você se apresenta. Se nada melhor do que a própria pessoa falar de si. Então, fique à vontade. Primeiro, eu gostaria só de agradecer a você, né, por ter aceito o nosso convite. Nosso plano aqui de trazê-lo pessoalmente para bater esse papo presencialmente com a gente acabou sendo frustrado aí pela pandemia, mas achamos, né, esse meio de comunicação e te agradeço muito por estar doando esse tempinho aí para a gente. Então, se apresenta aí para a gente, Matheus. Imagina, não tenho que agradecer, para mim é um prazer. Realmente, eu adoro palestrar sobre esse tema, adoro compartilhar conhecimento. Para mim é sempre bom. E cada vez que a gente dá uma palestra, dá uma aula, a gente aprende uma coisa diferente, né? Então, essa é toda a graça. Mas deixa eu me apresentar. Eu sou Matheus Terra, eu sou advogado, eu advogo na área de responsabilidade civil, então pego aí bastante coisa de imobiliário, consumidor, mas responsabilidade em geral. E de 2015 para cá eu venho estudando muito essa questão de mindset, vinculado ao empreendedorismo, tudo isso que permite que você faça um trabalho de dentro para fora, né? Porque se você não estiver bem aqui dentro, né, dentro de você nunca vai atingir o resultado que você precisa, você nunca vai atingir o que você quer, por mais base que você tenha, por melhor que seja a sua condição familiar, por melhor que seja a sua formação, se a sua cabeça não está bem, infelizmente você não atinge os resultados que você precisa, né? E é esse tema que a gente vai conversar hoje, né? A gente vai falar desse tal de mindset. Mindset é uma palavrinha que estava muito na moda, né? Diminuiu um pouco a moda nesses últimos meses, mas ano passado, ano retrasado, foi muito falado, praticamente todo mundo começou a falar disso. E o que é o mindset? Mindset é a maneira que você encara a vida. Eu costumo dizer que é como se fosse uma lente, né? Quando você usa um óculos escuro, você tem várias cores de lente, né? Você tem aquele óculos com lente verde, com lente azul, com lente cinza, com lente marrom. E dependendo do óculos escuro que você coloca, você vê o mundo de uma forma. O céu pode ficar mais azul, pode ficar mais cinza, pode ficar diferente. Eu mesmo tenho um problema que, por exemplo, eu não posso usar óculos escuro marrom, porque eu começo a ficar muito irritado. Aumenta a minha irritação de uma maneira absurda. Mas isso que é o mindset. É uma lente que você coloca. Só que essa lente está aqui dentro. Não é uma coisa que você enxerga que você simplesmente pode mexer. Aquilo tudo que passa, os fatos passam por essa lente e você começa a interpretar os fatos externos através dessa lente. Realmente pode transformar, né? Você já deve ter ouvido aquela frase que sempre existem 3 versões do mesmo fato. A versão A, né, a minha versão, a versão B, a versão da Rosânia, e a versão real, o que aconteceu de verdade. Sempre que a gente interpreta alguma coisa, a gente coloca a nossa emoção naquilo, a gente coloca a nossa mentalidade, a gente coloca os nossos preconceitos e as nossas vivências em qualquer fato que a gente interprete. Por isso que é importante o mindset, né? É muito mais do que só mentalidade, é muito mais do que você só pensar em algo que muda o seu humor. Não, muda tudo, muda as oportunidades que você enxerga, muda a forma que você aprende. O mindset realmente é um dos temas mais importantes dentro desse grande guarda-chuva do empreendedorismo para mim. Matheus, deixa eu só fazer uma pergunta para você. Eu ouvi muito, quando eu lancei o tema da sua palestra, eu ouvi muitas pessoas questionando a sua formação para que pudesse estar falando, né? Falar, 2 advogados falando de mindset. Enfim, então eu gostaria que você, primeiro, você esclarecesse para as pessoas o que te levou a buscar se aprofundar nesse tema e a gente
os alunos, né, para os nossos ouvintes, que a questão do mindset, dessa transformação, né, de pensamento, ela não depende de uma formação específica, né? As áreas hoje, elas se comunicam, elas se comungam o tempo todo. Então, não existe porque só administrador pode falar de mindset, só psicólogo pode falar. Não existe isso. E aí eu queria que você contasse que nada melhor do que a gente aprender com a experiência do outro, né? Então, assim, qual foi o start que você teve que te levou a trabalhar essa questão do mindset? Então, a minha carreira sempre teve muitos altos e baixos, né? Como eu acredito que é de todo mundo que está assistindo aqui, todo mundo, pelo menos, já está no mercado de trabalho, né? Eu sei que tem o pessoal mais novo aqui, que ainda não se inseriu, mas quem já está inserido no mercado de trabalho, a gente tem altos e baixos, e a gente não sabe, a gente não sabe o que faz isso, né? Lógico que tem influências externas, lógico que muita coisa de fora acontece, mas por que às vezes você deixa de aproveitar uma oportunidade? Por que às vezes com a faca e o queijo na mão você não encerra? É aquela oportunidade que você vai tomar banho depois, na outra semana, e você dá aquele tapa na cabeça, né? Eu devia ter falado aquilo, eu devia ter feito aquilo. Então, eu estava num ponto não muito legal da minha carreira, né? Eu tinha acabado de encerrar no escritório, tinha vindo, fechei tudo, acabei com a sociedade, estava um pouco desanimado, um pouco perdido. E, por acaso, eu esbarrei com um curso de empreendedorismo. Não sabia nem o que era, para ser bastante sincero. Isso foi lá para o final de 2014. Eu nunca tinha ouvido falar muito bem disso e comecei a pesquisar mais. Assinei o curso, fiz o curso todo. E o primeiro módulo do curso, era o curso até do professor Rodrigo Padilha, você deve conhecer. Conheço. E o primeiro módulo do curso é Mindset. Foi o primeiro módulo. Foi só assistir aquele módulo que parece história de transformação, né? Mas é verdade, a minha vida mudou completamente, virou de cabeça para baixo, né? A gente começa a ressignificar algumas coisas, a gente começa a ver aonde a gente pode ser o nosso obstáculo. E não é questão de formação específica, o assunto do mindset, ele pode ser abordado por qualquer um que sabe o que está falando, porque não é exatamente psicologia, porque eu não estou tratando de nada do seu passado, eu não estou tratando de nada que aconteceu, é simplesmente você identificar como você está agora e ver o que você pode fazer. E ver como você pode fazer para mudar o seu estado imediato, para mudar o seu estado hoje. Né? A administração vai tocar em outras coisas, né? Ela vai tocar na gestão, ela vai tocar no fluxo de caixa, ela vai tocar na administração específica de um negócio, mas eu, pelo menos, não entendo como psicologia. Eu sei que tem uma discussão enorme, é muito mais um assunto relacionado até a coaching, e eu evito usar as palavras porque eu sei a quantidade de preconceito que tem, e tem maus profissionais, como tem bons profissionais, como na advocacia a gente também tem bons e maus, em qualquer profissão, né? Mas com essa proliferação a gente criou um certo preconceito. Então não fique com esse preconceito, eu não sou coach, eu não tenho formação de coach, mas é um item que eu estudei bastante e tem pessoas sérias estudando, né? Eu tenho aqui atrás vários livros, aqui atrás, vários livros sobre mindset com PhDs escrevendo, né? Para você ver o tamanho da profundidade do assunto. Então, você não precisa de uma formação específica, você só precisa realmente estudar, como eu acredito que qualquer coisa, né? A gente tem professores até na faculdade de Direito que não são exatamente formados em Direito. Não precisa ter a formação específica se você está ali trabalhando com um assunto, você está todo dia naquele tema. Na verdade, a questão do mindset que você trata para a gente é muito mais o despertar da consciência de onde você quer chegar, porque é muito comum as pessoas acabarem uma faculdade e ficarem perdidas. Eu não tenho emprego, o mercado de trabalho está difícil, o que eu vou fazer, de que forma que eu vou trabalhar. Então, assim, primeiro você tem que saber aonde você quer chegar para você poder caminhar, você agir, na verdade. É isso aí, é aquela frase que o pessoal gosta bastante de Alice no País das Maravilhas, né? Quando a Alice chega para o coelho passa correndo e ela pergunta qual é o caminho. Ele pergunta de volta para ela, mas para onde você quer ir? Ela fala, não sei. Ele responde, se você não sabe para onde quer ir, você pode ir por qualquer caminho serve, você não sabe a sua direção. Então, é mais ou menos isso, mas o mindset,
ele é até um momento prévio a isso, né? É antes da decisão. É você saber por que você está tomando aquela decisão. O que te levou a tomar aquela decisão. Isso faz uma diferença enorme. Eu costumo dar um exemplo, né? Imagina que você está saindo de casa hoje, entrou no seu carro, começou a dirigir para o trabalho, está chovendo bastante, seu pneu furou. Como é que vai ficar seu dia a partir daquele momento? 7h30 da manhã, você furou seu pneu, você tem que trocar na chuva. Você vai ficar feliz? Não, né? Imagino que ninguém aqui vai ficar feliz com essa situação. Agora, a diferença é como você reage a esse fato. Você vai deixar aquele pneu furado estragar o resto do seu dia? Você vai deixar aquele pneu furado fazer você chegar no trabalho irritado, brigar com a sua chefe, reclamar com todo mundo, e aí depois o seu marido liga e você começa a discutir com ele, e acaba o seu dia, você chega em casa irritadíssima e nada aconteceu, você não fez nada de produtivo porque um pneu furou às 7h30 da manhã. Isso pode acontecer, isso acontece com muita gente. Geralmente é como a gente reage. Verdade. Agora, você pode reconhecer que aquilo foi um fato ruim, e não é ser poliana de achar que, nossa, que maravilha, todas as experiências são maravilhosas. Não, tem experiências horrorosas. Tem experiências que são uma porcaria mesmo. Mas, por outro lado, você não pode deixar aquela experiência estragar o seu dia. Beleza, pneu furou na chuva. Que droga, usaria outra palavra, mas assim, que coisa horrível. E vamos lá, vou trocar o pneu, troquei, vou pro trabalho, respira, para, concentra e deixa isso para trás. Porque não vai mudar o fato. Né? O grande problema que a gente vê nessas questões é que a gente tenta mudar o passado. O passado não vai mudar. O passado não vai mudar o que você quer. Aquele fato aconteceu. E não é só a questão de furar o pneu, vamos falar de um assunto da moda, coronavírus, tribunais fechados pra gente, né? Que a gente estava conversando antes. Antes de entrar aqui, meia hora antes da gente começar a aula, eu estava conversando com um amigo que estava falando, poxa, mas e aí, como é que vai fazer? Você acha que volta esse ano? Você acha que não volta? Eu falei, cara, eu acho sinceramente que não. Tribunal, eu acho que não volta. E você até me deu essa notícia, né? Eu nem sabia que os tribunais vão ficar fechados. Mas a minha resposta para ele foi, eu não sei. Mas eu acho que não. Mas a gente não tem o que fazer quanto a isso. Então, o que você pode fazer para minimizar esse dano para você? É isso que a gente tem que pensar. Porque não adianta, não está no nosso controle. Né? São coisas que fogem do nosso controle. E eu vou entrar mais profundamente lá para frente, mas não adianta a gente ficar se debatendo com coisas que a gente não controla. Né? É a mesma coisa que querer mudar o outro. É a mesma coisa que você querer que um amigo seu, sei lá, tenha um relacionamento mais duradouro, que ele fica com uma pessoa a cada semana. Então não vai mudar ele. Quem tem que decidir isso é ele. Então, não adianta. Você tem que fazer o que você pode para você se mudar, para você controlar a sua vida. Agora, fora disso, a gente tem zero controle. É muito ligado com aquela filosofia do estoicismo, né? Não sei se vocês conhecem essa corrente filosófica, mas é uma corrente filosófica que prega que você faz o que você tem que fazer com você, naquele momento. Você tem que se tornar o melhor possível e o resto do mundo que faça por ele. Você vai fazer a coisa certa, você vai fazer a coisa boa, mas você não vai esperar que o mundo mude. Essa é a ideia do mindset também. E por que a gente tem que manter o mindset positivo? Por que a gente tem que se manter positivo, que pensar em coisas positivas o dia inteiro? Como eu tinha falado, o mindset é a lente pela qual a gente vê a vida. Né? Se é a lente pela qual a gente vê a vida, se você usa o óculos de lente marrom como eu fico irritado, toda vez que eu quiser ficar irritado, eu boto aquele óculos e vou ficar irritado o dia inteiro. Se você está com o mindset para baixo, se você acha que nada vai dar certo, que, sei lá, aquele cliente não vai fechar com você, que você não vai conseguir aquele emprego, você vai chegar na entrevista como? Você já vai chegar derrotado. Então, é a famosa profecia autorrealizante, né? Você não sabe se ela aconteceu porque você pensou que ia acontecer ou porque ia acontecer mesmo. A Suzette está querendo falar, só um minutinho, deixa eu achar aqui. E você que tem que autorizar. Você que tem que autorizar, Suzette, porque você que se colocou no mudo. Então, você que tem que apertar para falar aí, no celular ou no computador. Conseguiu encontrar? Eu não estou te ouvindo. Você continua muda para mim. Também não.
Agora sim. Isso, agora foi. Eu vou ter que sair um pouco, mas acho que eu consigo voltar. Não se preocupa não. Tá bom. Tá bom? Tá ótimo. Foi um prazer tê-la aqui. Espero que você volte. Tá. Vamos lá. Opa, pronto. Voltei? Voltou. Tá. Então, não, aqui a minha imagem ficou ruimzinha. Pensei que tinha caído. Mas é a forma como você vê o mundo. Se você entra derrotado num lugar, você nunca vai conseguir vencer. Você nunca vai conseguir se imaginar naquela posição. Se você acha que se você vai fazer uma entrevista de emprego pensando que que você não vai ser contratado, nem faça, nem vá. Se você vai fazer uma audiência achando que aquela audiência não vai dar em nada, não faça. Deixe para alguém fazer para você. Não vai funcionar, né? Eu sempre falo para as pessoas mais jovens, né? Olha só, toda vez que você pede alguma coisa, você só tem duas respostas, ou sim ou não. Se o que você quer é o sim, você já tem 50% de chance de obter o que você quer. Então, assim, vamos pedir, né? Seja dentro de qualquer profissão, eu acho que assim, a gente tem que perder o medo, tem que se aventurar e tem que ir, porque metade da resposta você já tem, o restante você vai conquistar através da sua ação. E aí você tem que agir, porque as pessoas não podem adivinhar o que você quer se você não contar para elas o que você quer. É isso, perfeito. É exatamente isso. É o viés de confirmação, né? Quando eu usei óculos por um tempo, depois eu perdi meu óculos e nunca mais encontrei e não fiz outro. Mas quando eu descobri que eu ia usar óculos, eu comecei a ver gente de óculos em todos os lugares. Era um negócio absurdo, era gente de óculos, gente de óculos, gente de óculos, todo mundo usava óculos. Quando eu fui fazer essa minha tatuagem, foi a mesma coisa. Eu via pessoas tatuadas o dia inteiro, em todos os lugares, que eu nunca tinha visto antes. Né? Por quê? Porque a minha mente estava focada nisso. Então, se você foca, por exemplo, que você, sei lá, que você não vai fechar um cliente, você só vai ver gente que não fecha um cliente. Quando a gente se junta com pessoas que só reclamam, né, é aquela mesma história. Você só pensa em reclamação, você vê o mundo cinza, você vê tudo ruim. Exatamente. É muito complicado. Então, você tem que tomar cuidado com a forma que você pensa. Por isso que é bom você ter o pensamento positivo. Se força mesmo a ter, não é natural. Não é evolutivamente natural. A gente evoluiu pensando no pior cenário. A gente evoluiu para sobreviver. Para sobreviver, você tem que pensar no pior cenário. Vai ser um leão ali de trás daquela árvore agora e vai te engolir. Mas hoje em dia a sociedade não é assim. Hoje a gente faz muito mais, a gente tem menos ameaças físicas e a gente tem mais ameaças mentais. Então a gente tem que controlar a nossa cabeça para a gente não entrar naquele redemoinho de loucura, naquele redemoinho que tudo é ruim, que a qualquer hora vai acontecer uma coisa ruim. Ai, acordei com uma sensação ruim. Todo mundo acorda assim às vezes, né? Mas você não pode deixar isso levar ao seu dia. Eu, de vez em quando, tenho também. Não é porque eu estudo isso que eu não tenho. Mas é difícil. É difícil você se programar para que isso não aconteça. Você se programar para você não ter essa sensação, você se programar para ter o positivo, né? Eu acho que assim, eu sempre falo com as pessoas que elas precisam se permitir a sentir algumas coisas. E os sentimentos ruins, elas são inerentes do dia a dia da gente, né? Então, assim, ninguém está imune a uma notícia ruim, ninguém está imune a tropeçar e cair na rua, ninguém está imune a isso. Porém, a gente tem que saber lidar com essa situação para que aquilo se transforme, de repente, num aprendizado, que você possa tirar uma lição positiva dessa situação e sobreviver e vamos embora, vamos tocar a nossa vida, não dá para parar. Ai, chegou o coronavírus, e agora? Vou parar tudo, não vou fazer nada. É uma experiência que eu falo muito com as pessoas, né? Esse ano, para mim, eu assumi a gestão da OAB ano passado, e aí foi o ano de adaptação, a gente estava se adaptando, eu conhecendo a máquina, vendo o que funcionava, para saber como que eu ia caminhar. E a ideia era, 2020 vai ser o meu ano, vai ser o ano que eu vou trabalhar advocacia, e eu vou trabalhar com a sociedade, e eu vou fazer muitas coisas. Tanto que a minha agenda em dezembro
de janeiro até junho desse ano estava fechada, de cursos, palestras, propostas, tudo bonitinho. Aí veio o coronavírus e falou assim, tá pensando que você vai fazer? Vai não, minha filha. Vem cá que eu vou te mostrar que não é você que manda na tua vida, não. Olha, no início, Matheus, foi frustrante. Confesso para você que o primeiro momento foi aquele assim, tô de férias. Coronavírus, o quê? Vou ficar de pandemia, quarentena, vou ficar em casa bonitinho. Aí você começa, na segunda semana, a tomar pé da situação. O que está acontecendo de verdade? Aí vem a sensação de medo. Após a sensação de medo, você começa a ficar diante de uma incerteza. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, ninguém sabe o que vai acontecer mês que vem. A gente hoje está trabalhando um dia de cada vez. E aí a gente chega no que você está trabalhando hoje, né? Que é você trabalhar um dia de cada vez. Lógico que a gente tem que fazer planos, a gente tem que ter projetos, mas a nossa vida, ela é né, volúvel, a gente não tem como controlar algumas coisas. Eu posso sim controlar o que eu quero, o meu pensamento, a minha forma de agir, aonde eu quero chegar, mas eu não tenho como controlar o que vai acontecer amanhã. Exato, exatamente. É por isso que eu gosto muito do estoicismo, ele mostra isso para você. Né? É uma linha filosófica que era seguida pelos imperadores da Roma Antiga. Então, é muito interessante você ver como esses caras pensavam na vida. Como eles conseguiam tentar fazer o melhor possível, mesmo com muito poder, e tinha outras pessoas com menos, mas mesmo assim tinha toda aquela influência externa, né? Eles tinham uma frase, uma lenda, né, que existe, que o imperador Marco Aurélio, ele tinha uma pessoa que chegava em momentos aleatórios do dia para ele e falava memento mori, que é lembre-se da morte, lembre-se que um dia você vai morrer e isso vai ficar para trás. Então, era para ele sempre ficar ligado que isso podia acontecer, que isso era uma opção, que por mais poderoso, por mais no topo que ele estivesse naquele momento, a qualquer momento ele pode perder tudo e ficar na sarjeta, a qualquer momento ele pode morrer. Então, é uma frase muito interessante que sempre foi falada por ele. Mas tem um pouco de relação, mas isso é outra linha. O estoicismo é um debate mais profundo, é um debate mais longo. Mas é legal, se alguém quiser se aprofundar, é estoicismo, né? E-S-T-O-I cismo. Vou pesquisar, não conhecia. É muito legal, é muito legal. Tem muito material sobre isso. E aí, tudo isso que a gente está falando tem relação também um pouco com aquela chamada lei da atração, né? O que é a lei da atração? A gente atrai o que a gente pensa. É mágica? Não, não é mágica. Calma, eu também não acredito tão fortemente nisso. Não é só pensar que vai cair no colo, não é só pensar que vai acontecer. Agora, é só pensar que o problema vai vir, com certeza. Se você focar no problema, isso vai acontecer. O problema vai acontecer, você não vai conseguir evitar. Então, de novo, não é você fingir que os problemas não existem. E sim, sempre que aparecer alguma coisa, você se perguntar. A sua reação não é, ai meu Deus, e agora? A sua reação é, o que eu vou fazer para superar isso? E pergunta isso para o seu subconsciente. Você não precisa ter uma resposta. Pergunta isso. Quando você for dormir, deixa que esse seja o seu último pensamento. Como eu posso resolver isso? Qual seria a solução? Porque o seu inconsciente, o seu subconsciente, ele vai trabalhar nisso sozinho. Às vezes você acorda com a resposta. Por quê? Porque você fica 8 horas com a maquininha girando. O cérebro não desliga. A tua consciência desliga, mas o cérebro não. Então, às vezes, você dormir sobre o problema é uma solução, sim. Você, às vezes, atrai uma solução só dormindo. Mas não adianta você fazer sem convicção, né? Você tem realmente que acreditar que você vai resolver. Você tem que acreditar que essa resposta vai aparecer. Você tem, na verdade, um salto de fé, né? Você acredita que isso vai acontecer. Você foca toda a energia naquilo. Você pensa e até visualiza. Você enxerga naquele lugar. Você enxerga aquilo acontecendo. Quanto mais você visualizar, melhor vai ser o resultado. Tem uma história que dizem que o Michael Phelps falou isso. Eu falo dizem porque eu não cheguei a ver essa entrevista, né? Mas Michael Phelps é o nadador mais premiado com medalhas de ouro de toda a história. Ninguém nunca ganhou tantas medalhas de ouro como ele. Porque o físico dele é diferente? Pode ser. Lógico que ele tem uma proeminência física como todos os atletas olímpicos têm. Mas o que tornava ele diferente? Ele falava que, além de treinar o tempo todo, ele se imaginava nadando. Ele imaginava todos os problemas que poderiam acontecer.
Ele imaginava tudo que podia acontecer de errado na piscina. Teve uma das medalhas de ouro que ele venceu com água no óculos, sem conseguir enxergar. E mesmo assim parecia que nada tinha acontecido. E foram perguntar para ele depois por quê. Ele falou, porque eu já treinei pensando nisso. Eu já imaginei uma vez que isso ia acontecer e eu sabia exatamente a medida da piscina, eu sabia onde eu caía na água, eu sabia quantas braçadas eu tinha que dar. Ele não errou, ele não teve aquela hesitação milimétrica, ele não bateu a mais na borda da piscina, não. Ele sabia exatamente onde ele estava, porque ele já tinha se visualizado assim. Ele já tinha pensado naquele problema. Dizem que o Tom Brady faz a mesma coisa, né? Do futebol americano. Então, todos os grandes atletas, eles têm essa história da visualização. E a visualização é importante. Você se ver no lugar, você imaginar tudo que pode acontecer, como você vai resolver se surgir um empecilho. Então, a visualização é importantíssima. Agora, cuidado, porque visualizar pode ser para pensamentos positivos ou negativos. Então, se você visualiza só o problema, vai ser muito mais provável desse problema acontecer. Vai ser muito mais provável de você atrair esse problema, porque você só está visualizando essa parte. Você vai só ver o negativo, né? Então, isso acontece demais. É o que você disse, e as pessoas que andam com a gente também, elas acabam atraindo essa energia, né? Então, se você anda com pessoas que são problemáticas, que só veem a parte ruim das coisas, a chance de você conseguir mudar o seu pensamento é muito difícil, porque a energia dela acaba influenciando você. Uma pessoa que está sempre do teu lado reclamando que não vai para frente, que nada dá certo, acabei de me formar, eu não consigo emprego na minha área, essas coisas acabam atraindo. E não é fácil você mudar o seu pensamento, né? É o que você está falando, a gente tem que treinar, é um treinamento diário que a gente tem que fazer para que a gente consiga realmente estar fazendo com que a nossa mente, né, o nosso subconsciente, porque a mente ela é mais volúvel, ela está muito mais aberta aqui para a gente. Agora, quando a gente vai trabalhar o nosso inconsciente, é lá na profundeza, né? A gente fala que é meio que o diabinho. Você fala assim, poxa, eu hoje vou sair de casa, meu dia vai ser perfeito. Aí você fica assim, mas e se o pneu do carro furar? E se... Tem sempre o e se para poder atormentar a vida da gente, né, Matheus? É verdade, o e se é uma desgraça, né? É a pior coisa que você pode perguntar para você. E se, gente, você não tem controle? Né? De novo, a gente tem que focar no que a gente tem controle. Eu não sei se vai chover, se não vai chover, não vai fazer diferença. Se eu tenho que sair para fazer uma audiência, eu vou fazer audiência. Com chuva, com sol, pode estar 50 graus de terno preto no centro, ou pode estar 10 graus chovendo, que eu vou fazer a mesma audiência. Não tem o que eu possa fazer, né? Não, de jeito nenhum. O único e se que eu gosto muito de usar é porque eu gosto de fazer o papel do advogado do diabo com os meus clientes. Então, toda vez que me trazem um problema, eu começo a olhar com o olhar do outro, né, profissional que vai fazer a defesa daquela outra parte. E aí eu falo, mas e se? E se aquilo? Então, o meu e se é sempre usando assim para que eu possa me prevenir e estar preparada para poder enfrentar o que pode vir pela frente. Claro. Até porque o nosso trabalho como advogado é visualizar o pior cenário, né? É pintar para o cliente como pode ser a pior forma, mas não para a gente esperar a pior forma, para a gente saber como reagir se isso acontecer. O que eu vou fazer se a testemunha chegar na frente do juiz e falar tudo diferente? Que acontece demais, né? Então, o que vai acontecer? O que eu vou fazer? Como eu posso me preparar para isso? Então, essa é a ideia. Você se preparar para o que pode acontecer, mas não você esperar que aquilo aconteça. Não você só achar que vai acontecer coisa ruim. E qual é... A gente está falando das pessoas, né? Existe aquela frase que você é a média das 5 pessoas com quem você mais anda. É exatamente isso. A energia influencia, né? Se a gente se cerca de pessoas negativas, a gente vai ficar negativo. Não tem jeito. Não tem opção. Você pode ser a pessoa mais feliz do mundo. Se você se junta com 5 pessoas que realmente sempre estão para baixo, sempre estão negativas, você não vai conseguir reagir, você não vai conseguir sair daquele buraco. Você conhece, por exemplo, pessoas que estão sempre falando de crise? Porque foi a crise de 2013, aí a crise de 2014, aí a crise de 2015, 2016, agora é a crise do corona. Mas a pessoa só fala em crise na vida, né? A gente conhece um monte de advogado assim, né? Advogado é um bicho bom para fazer isso. Nossa, adora.
Advogado adora problema, a verdade é essa, né? Tem Adora. problema, advogado tá feliz da vida. Mas Porque é isso crise, aí é o juiz, e aí são os clientes, sempre tem algum problema. Mas quais são os resultados dessas pessoas que só falam em crise? Quais são os resultados dessas pessoas que realmente focam só nisso? Né? É isso que a gente tem que observar. O Marcos levantou a mão aqui para falar. Fala, Marcos. Bom, é só para a questão de participar mesmo, né? Que foi disso que seria um bate-papo. Claro. Mas é só para citar essa questão, que eu moro em Miguel Pereira, só que eu trabalho no Rio. Então, o tempo de viagem é grande e frequentemente eu divido com uma pessoa essa viagem. Uhum. Essa pessoa é uma dessas que só vê o mundo, perdão, com óculos marrom, teu aí, né? A criptonita vermelha do Superman. E eu noto que os dias que eu vou com ele, eu fico sim com uma produtividade bem aquém daquilo que quando eu vou sozinho. Uhum. E isso me influencia negativamente, entendeu? É só questão de bate-papo, né, que foi dito nisso Não, lógico. É bom vídeo. participar mesmo. Mas acontece. Você vê, essa energia te influencia. E por mais que a gente tente evitar deixar que isso entre na gente, se você está sujeito a essa pessoa por, sei lá, 1 hora por dia, ali só ouvindo ela reclamar, pois é, 1h30, 2, sei lá, 10. Entendi. Não tem jeito. Tem coisas que a gente pode evitar e tem coisas que a gente não pode. Mas se você depois pudesse cercar de pessoas positivas, melhor coisa que você faz. Eu acho que você está sem som, Suzane. Pronto, tá vocês são. Mas é isso. Então, agora, durante qualquer crise, a gente também vê pessoas que estão tendo resultado, que estão crescendo. Que estão aproveitando aquela crise para surfar numa onda melhor para ela. A gente viu isso em 2013. Sim. Um monte de empresa quebrou, sim, mas um monte de empresa cresceu. Qual a diferença? A diferença é você focar na resposta, você focar no que você pode fazer diferente. É você Exatamente. Não pensar... Exatamente. O que eu vejo muito com isso, e aí eu busco usar a minha lente azul para eu poder enxergar de uma forma diferente, é que estão nascendo novas oportunidades para todas as áreas. Então, aqui a gente tem profissional da área de saúde e, poxa, eles estão sendo buscados, pincelados hoje a dedos. Tem profissional da área de saúde que está recusando emprego nesse momento. Gestor público, imagina o campo que está se abrindo para os gestores públicos, né? Administração pública, quem faz administração hoje está tendo um novo horizonte. Eu estava conversando com um professor amigo meu e ele falando dessa questão da pandemia e o quanto ele está sendo buscado para fazer a questão da gestão pública da economia do município, né, para poder controlar. E aí, assim, gente, a gente tem que pensar realmente o que a gente quer, aonde a gente quer chegar e aproveitar, como diz um amigo meu, né, se tem alguém chorando, tem que ter alguém que venda lenço. É isso. Então, vamos ser a equipe que vende lenço. Olha, todo camelô que eu passo hoje estão vendendo máscara. Então, alguém está aproveitando. Eu passei hoje, né? Eu fui dar uma volta com meu filho de carro porque ele não aguenta mais ficar trancado, coitado. Não saímos do carro. A gente só andou para ele ver o mundo e voltou. Mas na saída do BRT, tinha um camelô que sempre vendia capinha de celular e fone. Agora ele vende capa de celular, fone e máscara. Então, alguém vai aproveitar. Alguém vai vender aproveitando. Mais. Hoje eu vi uma postagem de uma amiga minha que ela está fazendo a máscara para os deficientes, né? Os surdos mudos. Então, a máscara que ela é de plástico aqui assim em volta, para você poder se comunicar com os surdos mudos. Tá aí. É isso aí. Sempre tem uma oportunidade, né? A questão é se a gente vai ver ou não. Se a gente vai focar na crise e vai entrar aí naquele ciclo de ficar para baixo, de achar que não vai dar certo, ou se você vai focar mesmo na solução, no que você pode fazer, no que está sob seu controle naquele momento. Porque não é sempre, né? Às vezes a gente não está sob o nosso controle, mas quando está, a gente tem que fazer o que for possível. E existem alguns tipos de mindset que os estudiosos falam muito, né? Que se fala demais nesse ramo de estudo. O principal tipo de mindset é você ter um mindset fixo ou você ter um mindset de crescimento.
né? Quem fala isso é a Carol Dweck. Eu vou até... Não sei se eu vou conseguir compartilhar aqui a página, mas eu acho que sim. Só para tentar mostrar para vocês. Não vai ficar 100%, não, mas vai funcionar. Aí, isso. Vai compartilhar. Isso. Carol Dweck, assim se escreve, ela tem esse livro chamado Mindset, a nova psicologia do sucesso. Tá? Nesse livro, ela fala sobre mindset fixo e mindset de crescimento. E ela, que é uma das PhDs que estuda isso, né? Ela faz vários estudos seríssimos sobre mindset, sobre a diferença de você ter um mindset positivo, negativo, ou um mindset fixo versus crescimento. O que seria isso? O mindset fixo é aquela pessoa que acredita que as coisas são do jeito que são. Que você nasceu de um jeito e vai ser sempre daquele jeito. Que você vai realmente ser aquela pessoa que você vai ser do mesmo jeito. Ou eu sou inteligente ou eu sou burro, ou eu tenho talento ou eu não tenho talento. Isso é a pessoa de mindset fixo. A pessoa de mindset de crescimento é aquela pessoa que acredita que pode sempre melhorar. Você sempre pode fazer alguma coisa para ser melhor. Você pode sempre fazer alguma coisa para crescer. Então, pensa no seguinte. Se você tira uma nota baixa, o que você pensa? Odeio essa matéria, nunca mais vou estudar essa porcaria, não sou bom nisso, deixa para lá. Que é a nossa reação com matemática no direito, né? Nem me fale, amigo. E quando a gente reage assim, a gente se fecha para qualquer possibilidade que tenha de aprender aquilo. Você odeia. Você é ruim. Se você é ruim, você nunca vai ser bom. Ou a sua reação vai ser, pô, não, realmente, estudei pouco, fiz besteira, a próxima vez eu vou estudar mais, vou entender aqui onde eu errei, vou ver onde eu tive mais dificuldade e vou melhorar. Vou me aprimorar nesse ponto. Essa é a pessoa com mindset de crescimento. Qual das duas opções seria melhor? Né? Qual das duas opções vai te trazer mais resultado? A gente tem, vou aproveitar que eu consegui fazer o slide, vou trazer mais um slide aqui, agora que funcionou. É o seguinte, o mindset fixo é a famosa síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. É aquela coisa que a gente acredita que isso é para sempre, que você sempre vai ser como você nasceu, que você nunca vai mudar. Agora, mindset de crescimento, uma das pessoas que tinha era o Michael Jordan. Essa frase dele é super famosa. E ele fala, eu perdi mais de 9.000 lances na minha carreira. Eu perdi quase 300 jogos. 26 vezes eu acreditei que conseguiria ganhar o jogo e eu perdi. Eu falhei uma e outra vez na minha vida e foi só por isso que eu consegui. Entendeu? Um cara desses, um dos maiores jogadores de basquete de toda a história, também errava, também falhava, também perdia. O Oscar, também do basquete, tem uma história dele que ele treinava uma média de 8 a 10 horas por dia. Quando todo mundo tinha ido embora, ele ficava mais 2 horas fazendo arremesso livre. Por quê? Porque ele precisava se aprimorar. Porque ele queria ser melhor do que os outros. E você só pode ser fazendo, só treinando. Né? A gente, às vezes, acaba ressaltando muito a história do talento nato. Né? Não, ele nasceu para isso. Ele não nasceu para isso. Quem é bom pode ter até algum tipo de tendência àquela coisa. Mas você só fica muito bom treinando. A história também, para quem gosta de futebol, do Cristiano Ronaldo, né? Que treina e treina de novo, e só se alimenta bem, e só treina, e só pensa em treinar, e por isso que ele consegue ser um grande jogador. Dizem que o talento nato dele não é lá essas coisas, mas ele é um grande jogador porque ele treina pra caramba. E ele mesmo admite isso, né? O negócio dele é o treinamento. O treinamento vai te ajudar a ser. Tem uma frase também, eu não lembro de quem é essa frase, mas a frase é a seguinte: o trabalho duro vence o talento quando o talento não trabalha duro o suficiente. Então, não adianta você ter talento se você não usa esse talento. Se esse talento é deixado de lado para... Enfim, porque você acredita que ele não vai conseguir, porque você acredita que é assim mesmo, que não precisa fazer nada. Tudo isso influencia nos seus resultados. Se você acredita que você pode crescer, você tem que investir no crescimento. Agora, se você não acredita, não tem jeito.
Exatamente, mas daí a gente tem que realmente fazer investimento. Só um minutinho, vou dar boas-vindas aqui ao professor Genesi, que é professor do curso de administração da Universidade de Vassouras. Bem-vindo, Genesi. Obrigada. Bem-vindo, professor. Genesi também é um empreendedor, tem uma história de vida assim, fantástica. Quando eu estudava no ensino médio, no colégio, que antes fazia parte da universidade, o Genesi era quem me botava na linha, na fila ali para entrar na escola. Hoje está aí, isso, né? Não fala isso. Não entrega o jogo. Entrego, amigo. Você tem uma história de vida que merece, né? Você galgou os seus caminhos para você chegar onde você chegou. Tenho muito orgulho e admiração de você. Beijo para vocês. Obrigado. Beijo. Bem-vindo. Espero que esteja aproveitando e que eu não esteja falando muita besteira. Mas, enfim, então você tem que... não é possível você ter mindset de crescimento em todas as áreas da vida, tá? Não precisa se cobrar por causa disso. A gente sempre vai acordar aquele diazinho achando que é aquilo daquele jeito, que não vai mudar, que a vida é assim mesmo. Mas, em outros dias, a gente tem que se esforçar para crescer, a gente tem que se esforçar para se aprimorar, para tentar ser aquele 1% melhor todo dia, né? Dizem que isso é o suficiente. Você não precisa aumentar 10%, ser 10% melhor hoje, não. 1% por dia só. O juro composto disso vai crescer absurdamente. Você vai ter um resultado enorme. Se tudo que a gente se predispor a fazer e a gente se dedicar um pouquinho cada dia, e isso eu estava lendo até a respeito disso, porque, por exemplo, eu tenho muita dificuldade de fazer meditação. Eu ainda não consegui chegar nesse nível, nesse patamar de conseguir meditar. E aí o livro, né, o autor falava exatamente isso. Você não precisa ficar 1 hora meditando. Você tem que começa com 2 minutos de meditação, daqui a pouquinho você faz 3 minutos, até você conseguir trabalhar o seu cérebro para que você esteja meditando por completo. Esse é um tema que eu adoro também. Você está usando algum aplicativo? Tem que usar, amigo, não tem jeito. Eu fecho o olho assim para tentar meditar e daqui a pouquinho eu tô pensando em várias coisas. Assim, gente, volta para cá, pessoa. Volta para cá. Em português tem o Meditopia, que ele é muito bom. Eu usei por Meditopia, E hoje eu uso o Headspace. O Headspace é em inglês, mas ele eu gosto mais da voz do narrador. Ele foi monge budista por 7 anos. E depois eu vou baixar esse, então. É muito legal, é muito legal. Hoje eu faço 20 minutos, mas eu também não conseguia nem 10. Mas é assim, e também, de novo, não necessariamente você tem que meditar, tá? Eu já vi muitas pessoas de muito sucesso que dizem que não conseguem meditar, mas elas têm outra forma de mindfulness, né? Outra forma de atenção plena. E qual é a atenção plena para algumas pessoas? É você parar e pensar em alguma coisa, é você escrever, fazer o diário, né? O journal que eles falam. Então, tem caras muito grandes, o Michael Hyatt, se não me engano, ele faz isso, e ele não medita, ele só faz o diário dele. Mas é a meditação, porque ele está com a atenção plena naquele momento. A meditação, a gente tem essa imagem de ter que ser parado, olho fechado, num lugar calmo, né? Mas nem sempre é assim. E aí, às vezes, você pode fazer de uma forma, pode fazer de outra, mas a questão é tentar se aprimorar, né? Como você está tentando, como você insiste, como você continua tentando fazer. Então, é tentar até a gente conseguir. Se não der por um caminho, a gente vai por outro. Não tem nada de errado nisso. Às vezes a gente não se adapta para alguma coisa, mas é só você não pensar que é uma coisa inerente a você. É pensar que você pode ser de outra forma. Pode chegar no mesmo resultado por outro caminho. Que é a questão da gente procurar os resultados, né? A gente procurar as respostas. A gente tentar entender como a gente consegue fazer. E tem... eu já falei disso aqui. Peraí. Tem outro livro também que eu gosto muito, que é Garra. Né? É mais ou menos isso que a gente está falando. Quem escreve esse livro é a Angela Duckworth. Eu vou compartilhar aqui também, para vocês verem a tela. Ela também é PhD, também faz trabalho de pesquisa, e ela trabalhou em alguns estudos com a Carol Dweck. Esse livro fala todo sobre essa necessidade da gente tentar se aprimorar, da gente não desistir, da gente não parar em momento algum. Então, ela faz vários estudos
comparando alunos, por exemplo, quais alunos têm mais resultado, de que forma esses alunos têm mais resultado, e sempre são os que se dedicam mais que vão melhor. Por mais que você estivesse num patamar alto, quando você chega num lugar que todo mundo está num patamar alto, como você reage? É isso que vai te diferenciar. Né? A seleção, a gente sabe, a seleção para a Faculdade de Direito dos Estados Unidos é uma seleção cruel, é uma seleção super concorrida. Quando você chega, geralmente são os melhores dos melhores dos melhores, porque lá o direito é pós-graduação, né? Não sei se todos sabem. Exatamente. Mas lá você faz uma graduação, depois você faz uma prova, que é o LSAT, para aí você ter o direito de ir para a Faculdade de Direito. Né? Essa frase ficou horrorosa. Mas você consegue dessa forma. E geralmente quem chega são os alunos top. Sempre aquela competição entre medicina e direito são top do top que chega lá. E quando eles chegam, eles descobrem que eles são só mais um. E isso quebra metade das pessoas que chegam na faculdade, porque eles não conseguem lidar com a ideia de ser só mais um. Agora, tem outros que começam a crescer por causa disso. Eles começam a ver, cara, que legal, eu posso crescer ainda mais. Eu posso me desenvolver mais, eu posso ir para outros lugares. E essa é a questão da garra, da insistência, o grit, né, em inglês. Não é só garra. É um conceito maior, é um conceito de você se agarrar àquela coisa, de você ir, você continuar insistindo. É tipo o Rock, né? Rock, o filme. Né? Ele vai, ele corre, ele treina, ele carrega saco, e ele nunca desiste, e no final ele vira e ganha. Mas é isso, é você ter essa garra de você insistir, de você não parar, de você não se deixar parar por nada. Essa é a garra que está todo relacionado com o mindset de crescimento. Você tem que insistir, você tem que crescer. Nada vem fácil na nossa vida. Não adianta, não é a gente tentar romantizar a dificuldade, mas as coisas não vêm fácil. As coisas não vêm fácil. Para alguns até vêm, alguns saem de um patamar mais alto do que outros. Mas às vezes as pessoas não conseguem continuar ou até caem de patamar porque eles não tiveram essa garra, porque eles não tiveram essa ideia de que você tem que brigar pelas coisas que você quer. Uhum. A gente tem outro tipo de mindset também, e esse quem fala muito é o... Caramba, deu branco no nome dele. Mas ele tem um livro chamado Abundância. É o mindset de escassez versus o mindset de abundância. A gente vê isso muito também no direito. Né? A gente sempre pensa que não tem cliente para todo mundo, que não vai conseguir fechar, ou em outras áreas que não vai ter emprego, que não vai conseguir ser contratado. A gente sempre pensa isso, a gente sempre pensa na questão da escassez. Né? Porque a gente viveu num mundo muito escasso até, pelo menos, o século XIX. Faltava comida, faltava energia, faltava tudo. Tudo faltava. Agora, no mundo de hoje, não é bem assim. As coisas são mais abundantes. Né? Muita coisa aparece, muita coisa se cria. Tem comparações de qualidade de vida, que a qualidade de vida, até nos piores lugares hoje, é muito superior à qualidade de vida nos melhores lugares no século XVIII. Então, a gente tem coisas que a gente acha que não são nada demais, mas que faz uma diferença enorme. A gente tem água encanada, a gente tem energia elétrica. São avanços na sociedade que não parece, mas é uma abundância enorme. Então, qual é a diferença de você focar na abundância ou na escassez? Se você foca na escassez, você acha que a vida é um jogo de soma zero. Né? O que é isso? O que é soma zero? Para eu ganhar esse celular, alguém tem que perder. Nada se cria, nada aumenta, nada aparece. Então, eu tenho que tomar alguma coisa de alguém. E eu tenho que proteger as minhas coisas, porque alguém vai pegar, tem gente chegando aqui, né? É aquela coisa de eu tenho que proteger. Ninguém pode pegar o que é meu. E quanto mais energia você tem aqui, você tem se fechando, menos energia você gasta na criação. Menos energia você gasta, né, em trazer as coisas à realidade. E isso acontece em todas as profissões, na verdade, né, Matheus? É um medo das pessoas tomarem o teu lugar e aí, assim, aquela pessoa fica estacionada. Eu até entendo, coitados, porque tem gente que realmente ela só sabe trabalhar com aquilo. E se alguém, de repente, ela tiver que dividir essa fatia do bolo dela com alguém, ela vai morrer de fome, porque ela não vai saber sair dali. E isso a gente vê em todas as profissões, não é só no direito, eu vejo isso na enfermagem, na medicina, uma banca, todo mundo querendo, porque fulano está fazendo isso, porque deu certo, eu vou lá e vou fazer também.
Eu tive uma professora de psicologia e ela sempre falava assim, eu vou fazer um curso disso para ensinar a pessoa a trabalhar dessa forma. E aí, no começo, eu, né, não tinha essa mentalidade que eu tenho hoje, e eu falava para ela, mas você vai ensinar a pessoa a fazer isso, e aí a pessoa vai aprender, e aí você não vai ter mais a sua clientela. Ela, não, quando ele estiver fazendo o que eu faço, eu já estou fazendo outra coisa. Uhum. Entendeu? Eu estava ouvindo um podcast nessa semana, né, que falava exatamente isso. Eu não sou muito do mercado de trabalho, né, eu sempre tive no escritório, mas ele falava sobre promoção, que tem pessoas que tentam ser insubstituíveis no local de trabalho, né, naquela posição delas. Só que essas pessoas nunca são promovidas. Por quê? Porque ela é insubstituível. Ela nunca treinou alguém que pudesse substituí-la para que ela avançasse. Então não adianta você tomar todo o conhecimento para você. É a mesma coisa. Eu estou aqui compartilhando conhecimento pelo Zoom, eu compartilho no Instagram, no YouTube, tudo que eu posso fazer para espalhar conhecimento eu faço. Por quê? Porque, gente, conhecimento é para se compartilhar. Eu aprendo mais compartilhando do que eu aprendo retendo conhecimento. Então não tem problema, não existe segredo, né? Não existe a pílula mágica. Se existir, alguém está guardando muito bem. Mas isso só vai permitir que eu avance. Então não adianta você tentar ser insubstituível num local, que aí você nunca vai crescer. Se você não treinar o seu sucessor numa empresa, ninguém vai te suceder. Então você não vai poder avançar. Você nunca vai poder ser promovido por causa disso. Então, cuidado com isso. Né? Lógico que não é você fazer as coisas pela pessoa, mas você ensinar, você treinar, gente, é necessário para avançar. É necessário você entender que a vida não, hoje, pelo menos, a vida não foca mais na escassez. Né? A vida ela foca na abundância, muita abundância. É um mundo que as coisas acontecem muito mais do que acontecia há 50, 100, 150 anos atrás. As coisas se criam, as coisas funcionam. Eu sei que é difícil a gente pensar nisso no momento desse que a gente está passando de crise, no momento que a gente está passando... tem tantas pessoas passando dificuldade, tem tanta coisa acontecendo, mas, de novo, a gente vê as pessoas que estão vendendo lenço, né? Então, alguém está conseguindo crescer, a gente tem que focar nisso. A gente não pode focar na escassez, a gente tem que focar no que pode ser feito de abundância. Hoje eu já consigo até ver essa pandemia como algo positivo, até porque o que a gente falou, o mercado, pelo menos para a advocacia, eu consigo vislumbrar isso muito melhor do que nas outras profissões, é lógico, mas assim, a advocacia ela vai sair muito melhor dessa pandemia do que ela entrou, né? E eu imagino também, é o que você falou, né? No século passado, você imagina a gente na pandemia dentro de casa sem ter uma tecnologia que a gente tem hoje. Sim. Aí sim a gente ia perder tempo. Hoje a gente está de pandemia, mas os alunos estão estudando, os processos judiciais estão funcionando, a gente está compartilhando, a gente tem como visualizar as coisas. Antigamente não tinha essa tecnologia. Sim, muita gente pode trabalhar de casa, né? Lógico que tem as pessoas que não podem, tem as pessoas que têm que trabalhar presencialmente, mas elas podem fazer outras coisas de casa, que seja assistir o Netflix, gente. Isso dá tanta diferença na vida hoje. Imagina, não precisa ir muito longe, não. Imagina se tivesse 10 anos atrás, se tivesse que se virar com um Globo só. Não ia dar muito certo. Nossa! Né? A gente lembra, pelo menos, as minhas tardes de adolescência, que só tinha TV aberta, era uma desgraça. Você ficava lá jogado, nada acontecia, aquele calor, e você viu o mosquito passando na cama. Gente, repetindo o tempo todo, olha. Então, hoje a gente está muito bem, então a gente nem pode reclamar da pandemia, porque a gente está bem, aquela fase do desespero, do pânico já passou, existe ainda a fase da incerteza, sem sombras de dúvida, mas se a gente conseguir trabalhar a nossa mente, se a gente conseguir vislumbrar o lado positivo dessa pandemia, a gente vai sair muito mais fortalecido. Sim, com certeza. Tem que sempre focar nas soluções, né? É isso que a gente está falando hoje, esse tempo todo. A gente tem que focar nas soluções. E tem um último tópico para a gente abordar, que são as crenças limitantes. Né? O que são essas crenças limitantes? Primeiro, eu gosto sempre de destacar que não tem nada a ver com religião, tá, gente? Porque a gente fala crença, todo mundo já começa a pensar, não, mas aí você vai começar a me empurrar alguma coisa de religião, e não é isso que eu quero ouvir, ou vai ser incompatível com a minha. Não tem nada a ver com religião. Crença limitante é algo que você acredita que não te deixa progredir. É algo que você acredita que te afeta negativamente. Né? São coisas que a gente vai ouvindo durante a nossa vida toda e vai ficando tão sedimentado
na gente que em algum momento a gente acredita que isso é verdade e a gente nunca mais nega aquilo, a gente nunca mais se questiona aquilo. Então, crenças limitantes são as coisas que a gente acredita até inconscientemente e atrapalham a nossa vida, não deixam a gente crescer, né? Um exemplo, e aí eu não estou falando de ninguém especificamente, tá? Mas uma frase que a gente sempre fala muito e ouve muito é: todo político é ladrão, né? Normal, a gente sempre ouve isso. Agora, se você for parar para refletir, todo político é ladrão. Se você é uma pessoa que tem tendência para a política e gostaria de mudar a política, você não vai entrar na política porque todo político é ladrão, você não quer ser ladrão, né? Quanto mais você internaliza isso, e é por isso que muita gente não se envolve, por exemplo, com política, que seria uma coisa ótima para aumentar o debate, para aumentar o nível dessa discussão, muita gente não se envolve porque tem essa ideia. E eu não quero ser ladrão, então eu não quero fazer política. Amigo, se a gente fosse pensar por esse lado, porque todo mundo fala que advogado, quando se junta mais de 2, 3, já é quadrilha, né? Sim. Então, a gente estaria a pé. Não, mas são as crenças que atrapalham a gente, né? E a gente também tem uma frase que se fala muito, que é aquela: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de agulha do que um rico subir ao reino dos céus. Então, o dinheiro é ruim? Exatamente. Eu quero ir pro céu, tem que ser pobre. Né? E a gente não se toca disso. A gente fica com essa coisa na cabeça e repete tanto essa frase que vira uma realidade. A gente não vê a rejeição que isso causa internamente pra gente, porque a gente tenta ser consistente, né? A gente tenta ser consistente com as nossas crenças, com os nossos ideais. Então, inconscientemente, isso afeta a gente. Conscientemente, isso vai fazendo com que a gente tome certas decisões que a gente não tomaria se a gente soubesse que a gente tem essa crença. Se a gente soubesse que essa crença limitante existe, né? Outra super comum é: o mercado está saturado. Isso pode ser para direito, isso pode ser para economia, gestão, enfermagem, medicina. Todos os mercados estão saturados, gente. A gente tem mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. Não tem como o mercado não estar saturado se você não inventar o seu mercado hoje. Mas isso não quer dizer que você não possa crescer no seu mercado. Não quer dizer que você não possa, não tenha a sua colocação, não tenha o seu lugar. Independente da saturação do mercado, todo o mercado, vou repetir, todo o mercado está saturado. Não existe mercado mágico que está procurando vagas desesperadamente hoje que você vai estudar 6 meses hoje e vai entrar lá. Não tem, não existe. Mas se você ficar repetindo que o mercado está saturado, você cada vez mais vai achar normal, nem vou naquela entrevista, não vou ser contratado. Tá todo mundo querendo aquilo, deve ter gente melhor do que eu para fazer, né? Então, cuidado com essas crenças limitantes. Tem que tomar cuidado com o que a gente pensa, né? Mais uma, não sei se vou estar vivo amanhã, então deixa eu gastar isso aqui hoje. Vou comprar mesmo esse carro, vou comprar essa bolsa, vou comprar esse computador, esse celular. Não sei se vou estar vivo amanhã, não vou guardar nada, não. Que isso? Né? São coisas que a gente pensa e que vão afetar negativamente a gente dali para frente. A gente tem que tomar cuidado com todas essas crenças. Eu não vou repetir, não vou falar todas que existem, não tem como, mas toda vez que você se identificar repetindo muito uma coisa, comece a pensar se é uma crença boa, se é uma crença ruim, se é algo que você repete que vai te levar para cima, ou se é algo que você repete para ficar no mesmo lugar, ou até mesmo que vai te levar para baixo. Né? A gente tem que focar muito nisso. Quando você começa a prestar atenção nas coisas que você fala, nas justificativas que você dá para você começa a entender se aquela crença é boa ou ruim, se aquela crença vai te fazer crescer ou não. Então, o primeiro passo para a gente tentar se livrar de algumas crenças limitantes, para a gente tentar se reprogramar, para a gente entender que, primeiro, é uma crença limitante e, segundo, o que a gente pode fazer é entender o que a gente fala. Quais são as frases que a gente se repete muito? Quais são as frases que a gente sempre fala para a gente como justificativa disso? Não, é só hoje. Por exemplo, se você está acima do peso, quer fazer dieta, não consegue. Não, só hoje eu vou comer esse bolo. Só hoje eu vou, só hoje, mas só hoje todo dia. Todo dia, só hoje? Só hoje você vai matar a academia, só hoje, né? Então, identifica essa frase. Sempre que você começar a notar que você repete alguma coisa, identifica. Segundo passo é: que frase você vai substituir? Qual vai ser a frase que você vai usar
para combater a outra frase. Porque a gente não elimina alguns hábitos da vida. A gente tem que substituir. Então, se você fala só hoje, por que você não fala hoje não? Deixa para amanhã. A gente tem que tentar buscar isso, né? E até é mais fácil você substituir o deixa para amanhã do que o hoje não. Né? Porque nossa mente ela não entende o negativo. Né? Se você fala não vou fazer, o que o seu cérebro entende é faça. Tudo que a gente fala não, o cérebro entende faça. Quer ver? Eu vou fazer um exemplo com vocês. Eu sempre faço esse exemplo e sempre funciona. Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos rapidinho. São 30 segundos. 30 segundos. Confie em mim. Não vou fazer nada demais. E agora, eu vou pedir para vocês não imaginarem um elefante rosa de bolinha azul. Alguém conseguiu não visualizar um elefante rosa de bolinha azul? Possível. É isso. Se você começa a repetir, hoje eu não vou comer bolo, não vou comer bolo, não vou comer bolo, seu cérebro só entende bolo. Bolo, pelo amor de Deus. Né? Então, tenta substituir por outra coisa. Em vez de pensar, eu não vou comer bolo, você pensa, eu vou comer uma maçã. Maçã. Não vai ficar com tanta vontade, né? Não é bolo, mas maçã, ok, tá bom. Ele vai entender. Você vai substituir por um ato positivo. Então pense, qual vai ser a frase? O que você vai substituir? Pelo que você vai trocar? Então, só hoje você troca não, deixa para amanhã. E sempre que você deixa para amanhã, e o amanhã não chega, porque amanhã não existe, né? Só existe hoje. Então, vai tentando mudar a frase para que essa frase chegue, para que essa frase mude para uma crença positiva e não para uma crença limitante. E sempre faça isso de maneira positiva. Sempre positiva, ou seja, não negativa. Não é não vou fazer, não é deixa de fazer, hoje eu vou deixar de... Não. Hoje você vai fazer. O não existe. O cérebro não processa o não. E é importante a gente se reprogramar exatamente para isso, porque está tudo junto, né? Eu sei que parecem pontos um pouco aleatórios que eu fui costurando, mas se você for juntar tudo, é tudo mindset. São todos pontos que se conectam e você não consegue mudar um sem mudar o outro. Você não consegue pensar em abundância se você estiver com mindset fixo, e você não consegue se você não entender o que é mindset. E se você tiver uma crença limitante, tudo isso volta para o mindset fixo. Então, é importante a gente focar nisso. É importante a gente realmente estudar nosso mindset, a gente ficar atento para as mudanças, a gente ficar atento para a forma que isso pode afetar a nossa vida. Exatamente. E é isso que vai fazer com que a gente mude o nosso destino, o nosso dia a dia, o nosso futuro, para que a gente consiga realmente se encontrar dentro da nossa profissão. É necessário mudarmos o nosso pensamento. Não dá para ter esse pensamento limitante, né? Que eu sou pobre, eu não tenho dinheiro para isso. Não, vamos fazer uma forma da gente ganhar dinheiro. A verdade é essa. Não, é isso aí. A gente tem que procurar uma saída. Não adianta. A vida acontece, os fatos acontecem, e a única coisa que vai diferenciar vai ser a forma que a gente reage a eles. Né? Não tem mais nada que me diferencie de você, que me diferencie de qualquer um que está assistindo aqui. É só a forma como a gente reage, porque os fatos acontecem a todos. Mas comigo foi pior. Pode ter sido. Como pode ter alguém pior do que você. Sempre tem alguém melhor e sempre tem alguém pior. Vai ser difícil a gente encontrar a pessoa mais azarada do mundo. Pode até ser que ela exista, mas vai ser difícil a gente encontrar. Então, comigo foi pior, tudo bem, mas foi melhor para você em outro ponto. Tudo bem, mas pessoas piores que você também já superaram isso. Então, em algum ponto, a gente pode melhorar, a gente pode buscar uma saída. Bom, se tiverem qualquer dúvida, vocês podem ficar à vontade para falar. Vou dar uma olhada aqui no chat para ver se alguém fez pergunta. Não, aqui não tem não. Tem não? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta para poder fazer para o Matheus? Acho que não, Matheus. Acho que o povo está satisfeito aí com a sua... Beleza. Com a sua explanação. Tá ótimo, gente. Obrigado por estarem aqui numa sexta-noite. Eu sei que não é... Por mais que a gente esteja em quarentena, em pandemia, sexta-noite é sagrada, né? Então, obrigado pela atenção de vocês. Espero ter conseguido
realmente contribuir. Obrigado pelo espaço também cedido. É um prazer a gente estar aqui falando, é um prazer realmente poder expor um pouquinho de mindset que eu acredito que vai ajudar muita gente durante esse período, vai ajudar muita gente a encarar esse período tão estranho que a gente está passando. E obrigado pelo convite também, Rosane. É um prazer a gente estar aqui falando. Eu realmente gosto muito de palestrar, principalmente sobre esse tema. Não, eu agradeço muito aí a sua presença, a sua disponibilidade de estar conosco. Em breve tudo isso vai passar, vamos sair fortalecidos disso e vamos marcar um encontro presencial, uma palestra presencial, porque apesar da tecnologia ter chegado, desse encontro virtual, ele ter chegado para ficar, eu, Rosane, acredito que a gente vai se adaptar, a gente vai utilizar, mas o nosso contato físico, o nosso contato pessoal, ele não vai se perder. Eu acho que é importante isso para se desenvolver enquanto sociedade também. E as suas palavras foram assim perfeitas para que as pessoas possam, nesse momento de frustração, de incerteza, para que elas possam realmente pensar, poxa, o que eu posso tirar de positivo desse momento que eu estou vivenciando? E isso se aplica, né, ao ser humano de uma forma geral, né? Não é uma palestra exclusiva para o direito, não é para gestão, não é para administração, é uma palestra que você pode contribuir com o ser humano de uma forma geral, para que a gente possa ter novas perspectivas e encontrar novas formas de sobrevivência. Então, eu te agradeço bastante aí, agradeço a FAMIP, aos alunos que estão aí presentes, professor Genesi, todo mundo que veio aqui prestigiar. Muito obrigada por todos e a gente espera encontrá-los novamente numa próxima temática aí. E se vocês quiserem também, sigam a gente lá nas redes sociais e deem sugestões de palestras, que aí a gente marca um outro dia com a coordenação do curso e a gente vem aqui bater um papo com vocês. Não, com certeza. E aí, só lendo os comentários aqui, a Ivone amou a palestra, agradeceu. Marcos pediu o Instagram. Meu Instagram é Advocacia Simples. Instagram e YouTube. Tudo junto. Advocacia Simples. Jéssica agradeceu. Kátia também falou tudo bom. Jéssica Villanova também. Graziele, Marcos, Daniel, Carmen. Gente, obrigado a todo mundo. Fico feliz que tenha sido bom para vocês. Obrigado também pelo espaço novamente, tanto para a Rosane quanto para a Felipe. E um abraço a todos. Boa noite e boa sexta. Obrigada, gente. Até mais. Até mais. Sucesso para vocês. Obrigada. Tchau, Genesia. Tchau, um abraço.